paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos e professores e queridíssimos alunos. Estamos novamente aqui diante de vocês, a partir dos estúdios da ADC TV, levando para você a pré-aula para a classe de jovens, e desta feita estaremos estudando a lição de número 11, a proteção contra a inveja, e queremos iniciar essa nossa conversa perguntando para você: como você se sente e qual é a sua reação ao se deparar com uma pessoa próxima a você, prosperando, dando certo as coisas em suas vidas? Qual deve ser o meu e o teu posicionamento? Como nós deveremos nos portar? Como nós deveremos reagir quando o nosso semelhante, o nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho começa a prosperar, começa a ter êxito em suas vidas, começa as coisas dar certo em suas vidas? Eu e você, como cristão, nós jamais deveremos estar no nosso coração a inveja. Esse sentimento maligno, esse sentimento que causa destruição, que corrói o interior do ser humano, daqueles que não têm ainda uma habilidade com as suas vidas, de saber e de ter o conhecimento de Deus, que isso não poderá fazer parte do convívio e da vida do cristão. A inveja é um sentimento maligno, é um sentimento diabólico. E eu e você, como servos de Deus, nós precisamos nos alegrar, estar feliz com a prosperidade dos nossos irmãos e dos nossos amigos, porque certamente Deus tem algo também preparado para as nossas vidas. Independentemente do tempo que ocorrerá, nós precisaremos aguardar em Deus, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua boa palavra nas nossas vidas. E quero abrir aqui esse parênteses importantíssimo para dizer para você: eu e você como cristão, olha jovens, eu e você como cristãos, nós precisamos ter sempre o cuidado, a cautela imensa para que esse sentimento maligno ele não venha a agir nas nossas vidas no decorrer da nossa caminhada de fé, no decorrer da nossa vida cristã, porque isso será prejudicial, será maléfico, será algo que vai causar danos às nossas vidas espirituais, também na nossa vida social, em comunidade, na nossa igreja, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa. Isso poderá acarretar nas nossas vidas um problema seríssimo. Mas vamos aqui para a tela, já estamos aqui com o tema proteção contra a inveja. O texto do dia diz: o coração com saúde e a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Nós precisamos ter sempre o antídoto de Deus, que é a palavra do Senhor, para que essa enfermidade, essa mazela não venha contra as nossas vidas, para causar danos espirituais, sociais, emocionais e também psicológicos na vida daqueles que têm vivido uma vida desavisados, uma vida afastada do convívio de Deus e também uma vida sem ter a meditação da palavra do Senhor na sua mente constantemente. Nós entendemos que tudo há um tempo determinado para as nossas vidas, para nós alcançarmos de Deus aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Enquanto a bênção não vem, enquanto a vitória que nós almejamos não chegou até as nossas mãos, nós iremos manter a nossa vida de obediência a Deus. Por mais que as pessoas próximas a nós comecem a receber as suas bênçãos, as suas vitórias, para mim e para você será um motivo de alegria em ver Deus agindo nestas vidas, e certamente o nosso dia, o nosso tempo chegará e a vitória virá nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. E nós jamais deveremos nos entristecer e causar um desconforto na nossa alma em ver outras pessoas prosperarem e as coisas darem certo em suas vidas. A síntese diz: o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Essa vai ser sempre a nossa sabedoria, de nós termos o alicerce da palavra de Deus nas nossas vidas.
A segurança que nós temos é que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. As bênçãos acontecerão de uma forma em que Deus tem programado já para as nossas vidas. E como nós saberemos que isso irá acontecer? É nós termos uma vida sempre de cautela e esperando com paciência no Senhor, porque certamente a nossa bênção e a nossa vitória virá. Mas enquanto ela não vem, nós não poderemos jamais nos entristecer e gerar no nosso coração, na nossa vida, esse sentimento que é destruidor, que arruina a vida do ser humano, chamado inveja. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais. Iremos delimitar durante essa pré-aula de hoje para ajudar você, querido professor, você também jovem, prezado amigo que nos assiste também. 3 objetivos principais que já estão aí na nossa tela, que primeiro é apresentar alguns conselhos contra a inveja, saber o que é o vício da inveja e mostrar como podemos nos proteger da inveja. Esses serão basicamente os 3 principais objetivos que nós iremos aqui pavimentar durante a nossa pré-aula para você, querido aluno e querido professor. Esse é o texto, sempre nós temos um texto de embasamento, um texto que nós iremos delimitar a lição, nós iremos analisar dentro desse texto os pormenores ao longo da nossa aula, ao longo desse aprofundamento desta lição, e nós veremos como deverá ser o portado do cristão em relação à orientação dada nas Escrituras Sagradas. O nosso marco principal, a nossa orientação principal será sempre as Escrituras Sagradas. É ela que vai nos dar a direção, o auxílio, e sempre examinando as Escrituras, nós poderemos sobressair qualquer problema, qualquer dificuldade existente nas nossas vidas nessa terra. O texto que nós iremos aqui, que já está aí em tela para você, é de Provérbios capítulo 23, versículo 17 ao 21, e no capítulo 24, o versículo 1 e o versículo 2 de Provérbios são os textos que nós estaremos estudando em sala. A introdução da revista diz: nesta lição, estudaremos a respeito de uma obra da carne, a inveja. O livro de Provérbios aconselha ao jovem a evitar a inveja e a não desejar o mesmo estilo de vida de quem vive de modo contrário às virtudes do reino de Deus. Estudaremos os perigos da inveja e como nos proteger dessa obra da carne. O cristão, ele já começa uma vida vitoriosa, porque ele não vive segundo os padrões do mundo e segundo os desejos da sua carne, a sua natureza pecaminosa. Nós vivemos uma vida de acordo com os princípios de Deus e vivemos uma vida guiada pelo Espírito de Deus, e o fruto do Espírito certamente ele irá aflorar, ele irá aparecer nas nossas vidas certamente, e nós iremos vencer todos os sentimentos contrários, todos os desejos contrários à vontade de Deus. E se tratando de inveja, nós venceremos todo sentimento que porventura queira chegar ao teu coração ou ao meu coração de inveja, já será repreendido em nome de Jesus, porque na nossa vida habita o Espírito de Deus e não haverá espaço para a inveja. Jamais acontecerá na sua vida, jovem, prezado jovem, esse sentimento de ver os seus amigos conquistarem algo e você começar a se corroer. Não, isso não poderá acontecer com a sua vida. A primeira coisa que precisa acontecer na sua vida é você entender que o tempo daquela pessoa chegou. Talvez ela buscou, talvez ela se preparou, talvez ela estudou, ela teve uma capacitação para que pudesse galgar e alcançar aquilo que agora ela está alcançando. Ou se tratar de um cristão, um amigo seu, muito provavelmente ele orou, ele se consagrou, ele buscou a Deus, ele viveu uma vida, ele estava vivendo uma vida de acordo com o padrão de Deus, pedindo a orientação de Deus e a ajuda do Espírito de Deus. Ele venceu todos os desejos carnais em sua vida e, principalmente,
esse desejo carnal que tenazmente quer, vez por outra, alcançar um lugar nos nossos corações. Mas isso não poderá acontecer. Nesta lição, nós iremos te dar a orientação e o embasamento necessário para que você entenda que nós temos como vencer esse sentimento maligno que tenta contra as nossas vidas. O tópico primeiro diz, um conselho contra a inveja. Subtópico 1, a inveja adoece o corpo. O coração sábio traz vida ao corpo, mas um coração cheio de inveja adoece, o prejudica. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, versículo 30. Esse sentimento maligno causa destruição e corrói a pessoa por dentro. O antídoto que nós deveremos utilizar para vencer a inveja é a serenidade, é a confiança em Deus, é uma vida de gratidão a Deus por aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já conquistamos em Deus, aquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos para cuidarmos. Então, quando nós fazemos tudo isso, nós não iremos ter a nossa mente preocupada com o que está acontecendo com a vida do meu semelhante. Se Deus tem abençoado a vida do meu semelhante, do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, do meu colega de trabalho, de escola ou faculdade, qualquer que seja a pessoa, que Deus continue abençoando a vida dela. Mas eu vou colocar minha vida em total dependência de Deus e eu vou viver uma vida serena, tranquila, uma vida sempre de equilíbrio espiritual para entender que o meu tempo acontecerá e que eu não poderei ter inveja na minha vida, porque isso será algo prejudicial, vai corroer as minhas forças, vai drenar a minha alegria, vai tirar a minha e a tua paz, se nós vivermos em função daquilo que acontece na vida do meu semelhante. Isso, jovem, isso, professor, não poderá acontecer nas nossas vidas. Se alguém tem prosperado no seu caminho, seja de uma forma ordeira, seja de uma forma sadia, eu não devo me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com como é que está a minha vida diante de Deus e o que eu deverei fazer para alcançar de Deus essa benevolência, essa bondade, para que a prosperidade de Deus aconteça na minha vida também. Subtópico 2. Não tenha inveja do pecador. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Provérbios 23, 17. Existe um estímulo do sábio para que o jovem mergulhe no temor do Senhor. O jovem deverá estar afastado do caminho daqueles que vivem na prática e deleites carnais como bebedeiras, tabaco e outros tipos de drogas lícitas e ilícitas. Aí voltamos ao ponto de partida quando nós iniciamos essa pré-aula hoje. O temor do Senhor vai fazer com que todo sentimento de inveja vá sair das nossas vidas. Quando nós tememos a Deus, a nossa vida é preenchida pela presença de Deus, a nossa mente é ocupada com os pensamentos bondosos, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. Nós teremos estratégias de Deus na nossa vida, nós procuraremos organizar a nossa vida, porque muitas e muitas vezes na vida de uma pessoa, ela se torna uma pessoa invejosa, não é da noite para o dia, é porque talvez uma frustração também da sua vida, e é claro, uma ação maligna na sua vida, vai se perdurando, ela não vai alcançando as suas metas, os seus objetivos, ela não tem uma vida organizada, ela não tem uma vida de estratégia e ela começa a ver outras pessoas a prosperarem e não sabe o feito que aquela pessoa tem feito, o que ela tem realizado, como ela tem reagido. É isso que deverá acontecer na nossa vida. Nós precisamos nos organizar, administrar a nossa vida e ter um senso de organização nas nossas vidas para que o inimigo não encontre uma brecha, não encontre uma lacuna existente na nossa mente ou talvez no nosso coração, para que possa semear esse sentimento maligno chamado inveja. A inveja é algo destrutivo na vida de toda pessoa. E aí eu posso fazer para você uma pergunta e abrir aqui um parêntese.
Será que existem cristãos invejosos? Será que existem cristãos invejosos? Eu pergunto para você novamente. E quero aqui abrir um parênteses, dizer uma coisa para você aqui nessa câmera, dizer uma coisa importante para você. O cristão que se preza, o verdadeiro cristão, ele jamais será uma pessoa invejosa. Por quê? Porque dentro dele habita o Espírito de Deus. Porque na mente dele tem a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E quando nós temos uma vida guiada por Deus, é bem verdade que talvez essa pessoa que tem um sentimento de inveja, é um cristão, se chama cristão, está na igreja, vai aos cultos regularmente, é um dizimista fiel, é um ofertante fiel, ele faz todos os seus deveres como um cristão autêntico, mas há no seu coração uma inveja. Eu quero dizer para você uma coisa importante: ele ainda não nasceu de novo. Por que eu digo isso? Porque há uma natureza pecaminosa existente agora em sua vida. Uma obra da carne agora é visível em sua vida. Ele ou ela não estão vivendo de acordo com o padrão divino, com as coisas de Deus, com os princípios da palavra de Deus, e estão vivendo uma vida de inveja. É uma desgraça, é uma lástima uma pessoa como cristão ter inveja do seu semelhante, ter inveja do seu irmão. Isso jamais poderá acontecer comigo e com você, porque nós temos na nossa vida o fruto do Espírito de Deus. O Espírito de Cristo habita nas nossas vidas e nos fará vencer todo sentimento contrário àquilo que a palavra de Deus nos orienta, que é pecado. Aquilo que é pecado, aquilo que vai nos afastar de Deus, como estamos tratando da inveja, precisa ser retirado imediatamente das nossas vidas, e nós precisamos ter uma vida com Deus. Fecho aqui esse parênteses, voltamos para cá. O subtópico 3 diz: não tenha inveja da pessoa violenta. A orientação das Escrituras Sagradas é que o servo de Deus fique distante de pessoas violentas, que gostam de confusão, contendas e disputas. Precisamos evitar as companhias que nos fazem entrar em situações e circunstâncias complicadas, difíceis e constrangedoras. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse sentimento violento, esse sentimento que vai causar constrangimento, vai causar problemas sociais na vida desse cristão, dessa pessoa, principalmente falando com você, querido jovem, esse sentimento que vai causar constrangimento onde você está, por esse sentimento de inveja, de não ter alcançado, e se enraivecer e ficar irado ou com ódio, porque uma pessoa tem prosperado e você não se contém. É claro que não é seu caso, mas eu estou falando de uma forma geral e abrangente. Quando as pessoas não se contêm com isso, elas partem para a agressão e a violência, porque elas não resistem à prosperidade das outras pessoas. Elas não têm nos seus corações em ver que a prosperidade acontecerá para aqueles que buscam a prosperidade. Talvez que trabalham, talvez que estudam, sendo cristão ou não, aquelas pessoas que têm galgado empregos melhores, condições sociais melhores, talvez tenham um esforço realmente de suas vidas, de suas partes, de buscar isso em suas vidas. Por que muitos e muitos cristãos ficam só aguardando as coisas acontecer e começam a sentir no seu coração a inveja? Porque o ímpio tem prosperado, porque o ímpio tem conquistado um carro novo, uma casa nova, porque o cristão tem só esperado, tem cruzado os braços. E vem um sentimento maligno de inveja no coração dele, porque ele não está fazendo nada, ele é um preguiçoso. Ele é uma pessoa que não tem feito o mínimo possível para que a sua vida tome um novo rumo. Olha, jovem, o momento de você plantar é agora. O momento de você semear a tua semente é agora. Esse é o momento ideal para você organizar a tua vida e prosperar futuramente. O que você plantar agora, você vai colher lá na frente. Ninguém planta feijão e colhe milho, jamais. Se você plantar feijão, colherá feijão. Se você plantar milho, colherá milho. O que você tem semeado? Qual é o tipo de semente que você tem colocado sobre a terra para que possa nascer? Ou seja,
falando de uma forma mais clara, o que você tem feito para que a tua vida tome um rumo diferente? Quais têm sido os teus esforços? São perguntas que você precisa fazer para você mesmo todos os dias, jovem, para que você possa sobressair as dificuldades e não tenha tempo de ocupar na sua mente sentimentos como a inveja. Tópico seguinte: o que é o vício da inveja? O conceito. Etimologicamente, o vocábulo inveja deriva do verbo latino invidere, significando olhar mal ou olhar negativo, depreciativo em relação ao outro ser. A inveja desperta a ambição a respeito das qualidades ou das conquistas dos outros. Etimologicamente, ou seja, da forma que a palavra é escrita, a inveja vai ter esse conceito inicialmente para nós. É quando as pessoas começam a ver a prosperidade sua e elas começam a balançar a cabeça, a sorrir de uma forma irônica, sarcástica. Elas começam a fazer desdém de você, daquilo que você faz, daquilo que você realiza, daquilo que você é. E aí eu digo uma coisa importante aqui para você. O invejoso, ele não quer apenas o que você tem. Ele quer ser o que você é e não conseguirá. Olha, jovem, muitos e muitos jovens, talvez, que está próximo a você, ele pode ter inveja de você, do seu posicionamento, da sua vida alinhada, do seu comportamento. Nós não precisamos ter ou ser uma pessoa bilionária para as pessoas terem inveja da gente. Não precisa disso. Precisa ter uma vida de pudor, uma vida santa, uma vida irrepreensível, e as pessoas já começarão a falar coisas contrárias ao nosso respeito. As pessoas quererão colocar a nossa vida à venda, ou seja, elas começam a dizer que nós não temos valor e queremos mostrar uma coisa que não somos. Elas não são e elas querem intitular você e talvez eu daquilo que elas já são. Tem uma vida fracassada, talvez, não tem uma vida ordeira, não tem uma vida de temor a Deus, não tem uma vida de oração, e essas pessoas com inveja começam a criticar você, jovem, professor ou eu. Eles procuram sempre nos acusar daquilo que eles não fazem, pelo sentimento da inveja, de ver Deus agir nas nossas vidas, de ver Deus trabalhar nas nossas vidas. Eles não querem assumir isto, mas é isso realmente que acontece. É a nossa vida de prosperidade diante de Deus que tem causado o desconforto em muitas vidas, e eu vou chamar esse desconforto, que é o que nós estamos estudando, de inveja. Subtópico 2. A inveja gera o ódio. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Gênesis 4, do versículo 3 ao 5. A inveja nos leva a fazer o mal ao nosso irmão, ao ponto de o matarmos. Essa referência bíblica, essa porção lida para você de Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao 5, vai retratar muito bem o que nós estamos comentando com você. Dois irmãos, duas pessoas que viviam no mesmo convívio, no mesmo lar, desfrutavam das mesmas coisas que os pais lhe davam, estavam no mesmo espaço, mas um teve o desprendimento de fazer a coisa correta, da forma certa. Ele não era só apenas correto, mas ele fazia as coisas de forma correta. Um apresentou a sua oferta que agradou ao Senhor, o outro não agradou ao Senhor e veio ao seu semblante cair, o seu semblante entristecido. É isso que acontece muitas e muitas vezes na vida do invejoso. Ele não quer demonstrar. Por mais que o seu semblante às vezes não demonstre que ele está com inveja e está com tristeza pela prosperidade de alguém ser aceito, mas os seus olhos vai revelar como está o seu interior. Porque os olhos do homem é a janela da alma dele. É o que vai retratar o que está dentro dele. Foi o que aconteceu na vida dessa história de Caim e Abel. Um apresentou a sua oferta ao Senhor,
o Senhor recebeu a oferta daquele homem, recebeu a oferta dele, se agradou, se alegrou, ao passo que a do outro não se alegrou, não recebeu. E aí foi gerada uma inveja. O que aconteceu? Um irmão tira a vida do outro. Abrindo aqui um parênteses para você, quantos e quantos irmãos, eu estou falando de irmãos cristãos, que congregam juntamente com você, ou congregam conosco, e mesmo assim tem tentado matar muitas pessoas com a palavra, com seus procedimentos, com as suas reações acerca de sua vida. Isso nós chamamos de inveja. Isso nós chamamos de um sentimento maligno que destrói a vida de uma pessoa, e não só da própria pessoa, mas das outras pessoas que estão em volta, que são levadas também por esse sentimento maligno influenciado por Satanás, porque inveja é algo demoníaco, é algo diabólico que vai causar um dano irreparável em muitas vidas, ao ponto do que aconteceu com a vida desse rapaz que perdeu a sua vida. É isso que poderá acontecer na vida de muitas pessoas que têm esse sentimento maligno. Mas eu acredito que eu estou falando para um homem, talvez uma mulher, um jovem que está me assistindo agora, que não tem esse sentimento no seu coração, porque toda a sua vida é preenchida pela presença do Espírito de Deus. A nossa vida, querido jovem professor, ela não tem espaço para esse sentimento e nem outros sentimentos da carne que vai ocasionar na nossa vida um distanciamento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Subtópico 3, o autoexame contra a inveja. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mitais contra a verdade. Precisamos estar atentos para que a nossa mente e coração não estejam contaminados por esse sentimento diabólico. Olha, a inveja vai causar isso no texto que nós lemos. Vai causar facção, vai causar divisão, vai causar desavenças, vai causar brigas, vai causar dissensões no meio do corpo de Cristo. Por isso que eu digo para você que é um sentimento diabólico, é um sentimento de divisão. Divisão é algo extremamente prejudicial ao andamento na vida de uma pessoa, e se tratando da comunidade que nós fazemos parte, da igreja que nós fazemos parte, vai causar uma divisão, vai causar um problema imenso para que aquele líder daquela igreja, o pastor, o obreiro que está ali à frente daquela congregação, ele poderá precisar ter muitas habilidades para sobressair essa dificuldade causada por essa inveja, causada por essa facção, essa divisão dentro da casa de Deus por conta de inveja. Pode acontecer por questões de cargos eclesiásticos? Pode. Será que isso não acontece no nosso meio? Alguém recebe uma consagração e o outro não recebe, aquele vai ficar com inveja, vai ficar com sentimento de tristeza? Será que isso acontece no meio do povo de Deus? Eu faço essa pergunta para você. Talvez você, jovem, está no grupo de jovem, o outro jovem foi escolhido para ser, talvez, uma pessoa responsável por uma certa parte no departamento ali do grupo de jovens, e você talvez se sentia capacitado para estar naquele lugar e não foi. Mas entenda, não é o seu tempo, é o tempo daquela outra pessoa. O teu tempo vai chegar. Continue orando a Deus, continue orando pela pessoa que foi escolhida e não você, e peça a Deus que abençoe a vida daquela pessoa. Não tenha no seu coração jamais esse desejo e essa inveja no coração de querer ter o local da pessoa que não é o seu. O teu vai chegar, o teu momento vai chegar. Então, esse sentimento no meio do povo de Deus não poderá existir. É bem verdade que nós somos seres humanos ainda nessa terra, mas nós precisamos mortificar as obras da carne na nossa vida. Porque aqueles que vivem segundo a inclinação da carne não podem agradar a Deus. Não têm condições de viver uma vida com Deus. Nós precisamos viver uma vida de acordo com o Espírito de Deus. É isso que deve acontecer. Tópico seguinte, protegendo-se contra a inveja. Subtópico 1, não deseja o estilo de vida pecaminoso. A palavra estilo tem origem no latim, estilos, que designava um instrumento pontiagudo de metal, usado para desenhar ou
escrever. Podemos perceber pela significação desse conceito que há uma moldagem na natureza das pessoas. Isso poderá atingir o caráter, o jeito, a atitude, gênero, modo, forma, procedimento, tendência, tipo, maneira, feição e índole dos indivíduos. É isso que poderá acontecer, prezados jovens e professores, a partir do momento de um estilo de uma pessoa, seja ele aquela pessoa que está agora com você falando, eu, lecionando aqui para você, ajudando você nessa orientação acerca desse tema inveja, o estilo da minha fala, o estilo do meu mexer a minha mão, levantar a minha mão, o meu estilo de vestir, o meu estilo de falar, o meu procedimento, e isso poderá escrever na trajetória da vida de uma pessoa, o meu estilo de vida. Qual deve ser o meu estilo de vida? É um estilo de vida que agrade ao Senhor. É um estilo de vida condizente com a palavra de Deus. Qual deve ser o estilo de vida do jovem na casa de Deus? É um estilo de vida como teve Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Ananias e Azarias, e também Daniel, 4 jovens, homens de Deus. Qual era o seu estilo de vida? Era um estilo de vida aprendido com seus pais, aprendido com a palavra de Deus, aprendido com as orientações que eram dadas a eles. Por isso que aqueles 4 jovens se sobressaíram acima dos outros jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Eles tiveram uma vida de temor a Deus. Eles obedeceram a Deus. É isso que você precisa entender, jovem. O nosso estilo de vida é um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro estilo de vida. Não o estilo de vida que o mundo vai oferecer. Não o tipo de postura que o mundo vai nos oferecer. O tipo de vestimenta que o mundo vai querer colocar nas nossas vidas. O tipo de corte de cabelo. O tipo de vestimenta. O tipo de calçado. Não. O nosso padrão de vida é um padrão modesto, moderado, equilibrado. Ainda que precisemos nós usar das roupas nesse mundo, mas tudo aquilo que vai relacionar a vida do cristão tem que ser de uma vida e de um estilo que agrade ao Senhor. O teu estilo de vida tem agradado a Deus? O teu estilo de vestimenta tem agradado a Deus? Não tem causado desconforto onde você está, na igreja, na sua vizinhança, dentro da sua casa para os seus pais? Olha, jovem, isso é importante, porque às vezes nós achamos, quando somos jovens, que nós sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós passaremos aqui a nossa vida inteira nessa terra e não absorveremos, não saberemos de todas as coisas. Não temos essa capacidade. Então eu digo para você, ouça mais aqueles que têm responsabilidade sobre a sua vida, o seu pastor, o seu líder de jovens, o seu pai e a sua mãe. Tudo começa na sua casa, com seu pai e a sua mãe. Se você não é obediente ao seu pai e à sua mãe, certamente você não será obediente a mais ninguém, nem a Deus. Como é que você não vai ser obediente ao seu pai e à sua mãe que você vê e não é obediente a Deus que você não vê? Se tornará mais difícil. É um princípio. Honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados aqui nessa terra e não tenha a sua brevidade. Esse é o conselho que eu te dou, jovem, nesse momento. Subtópico 2. Não deseja um estilo de vida violento. Atualmente vemos alguns jovens desavisados imitarem um estilo de vida mundano em se tratando de ideologias, filosofias ou até grupos de indivíduos delinquentes. Os jovens, hoje em dia, têm estado nas fileiras iniciais de bombardeios ideológicos e culturais de propagação do desrespeito e desconstrução do correto, sadio na vida das pessoas. Hoje é uma massa que o inimigo tem tentado usar nos diversos segmentos da vida social, a vida dos jovens, inicialmente nas universidades, nas escolas. Eles tentam, esses homens e mulheres malignos, tentam inculcar na mente desses jovens, homens e mulheres, ideologias malignas, marxistas, culturais, ideologia de gênero, tantas de outras
ideologias, ideias formuladas por Satanás para tentar deturpar o sagrado, tentar deturpar o santo e colocar o profano na vida dos jovens, levar os jovens às ruas em situações deploráveis, em situações de vergonha para os seus pais e para a sociedade em que nós estamos vivendo. Olha, jovem, você tem um papel fundamental. Jovem, você tem um papel extremamente importante, extremamente relevante nessa sociedade, de moldar essa sociedade. Vocês têm força, vocês têm vigor de estarem estudando, de moldar segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus, jovens, e ter uma vida ordeira, uma vida sadia, para que tenhamos uma sociedade tranquila. Hoje nós vivemos um verdadeiro caos. Por quê? Porque a maioria dos jovens hoje tem vivido uma vida de desobediência inicialmente dentro de suas casas. Uma família destruída, uma família desfacelada e destruída em relação ao convívio sadio da família, na obediência dos filhos para com seus pais, vai causar uma sociedade violenta, uma sociedade de baderneiros, sempre constante nas ruas, para tentar causar dano à vida das pessoas. Então eu falo para você, jovem cristão, servo de Deus, serva de Deus, olha, coloque isso na sua mente, no seu coração que eu vou dizer. Procure ter uma vida que agrade a Deus. Procure ter uma vida que faça o Senhor ser glorificado onde você estiver, com tudo que você faz, com tudo que você é. Esse é o conselho que eu te dou. Subtópico 3, um coração sábio. Só teremos um coração ou uma mente sábia quando tivermos o desejo de vivermos de acordo com o padrão das Escrituras Sagradas. O crente em Jesus sempre influenciará as pessoas mundanas ao convívio divino e nunca estas levarem os cristãos ao profano. Olha, infelizmente, nós vemos nos nossos dias atuais acontecer, vez por outra, o contrário. Os ímpios influenciarem os cristãos. Os ímpios, homens e mulheres ímpias, influenciarem cristãos jovens desavisados, imaturos, inexperientes com as suas vidas com Deus, porque não busca experiência com Deus. Ter uma vida de experiência não está relacionada à sua idade. Uma vida de experiência está relacionada com o seu convívio com Deus, com a sua vida com Deus. Não está relacionada apenas com a sua idade. Você pode ter 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 anos e você ser uma pessoa mais experiente, mais balizada, uma pessoa mais equilibrada do que um homem de 40, 50 ou 60 anos. Poderá isso acontecer? Olha, jovem, você precisa ser um influenciador. Principalmente hoje, nos dias de hoje, nessas mídias sociais, de tantos influências que acontecem aí e que muitos cristãos têm se deixado levar por esses influencers que acontecem hoje aí na mídia e têm tentado viver uma vida como eles vivem. Isso é uma situação muito difícil acontecendo no nosso meio. Olha, jovem, você precisa ser uma influência sadia, uma influência boa para a vida das pessoas, principalmente no seu ciclo de amizade. Você precisa fazer isso. A conclusão diz: temos um desafio de nos relacionar com pessoas ímpias e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos influenciar com suas condutas más. Igualmente, temos o desejo de nos relacionarmos com pessoas de Deus e, ao mesmo tempo, estarmos abertos para aprender uma virtude que talvez ainda não tenhamos. Sim, o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar a amadurecer na vida cristã. No lugar de praticar a inveja, somos convidados a observar e a aprender com quem faz o bem e assim alcançarmos um coração sábio. É isso que eu estou fazendo aqui nesse momento com você, te ajudando, te orientando e dizendo para você qual deve ser a tua postura. Inicialmente, tudo começa pela análise, a vida de exame constante da palavra de Deus. Precisamos examinar a palavra de Deus diferentemente que nós fazemos a leitura de um livro qualquer. A Bíblia, ela deve ser examinada, deve ser meditada naquilo que está descrito lá e certamente nós teremos a solidez, a força e o vigor necessário para nós vencermos esse sentimento tão destruidor chamado inveja
na vida das pessoas. Eu acredito, em um nome de Jesus Cristo, que você está com a sua vida blindada contra esse sentimento maligno. Continue colocando a palavra de Deus no seu coração. Faça como o salmista no Salmo 119, versículo 11. Guarde, esconda a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra o Senhor. Faça isso e certamente você terá vitórias, uma vida de êxito na presença de Deus e nessa sociedade. Essas são as minhas redes sociais que você pode acompanhar na tela. Você que tem um desejo de nos acompanhar também durante a semana, estamos postando vídeos ali no nosso canal Sal e Luz, e aí está o nosso Instagram, e eu quero convidar você também para divulgar, para se inscrever, para deixar o seu comentário lá, e certamente Deus vai continuar abençoando a tua vida. E até a nossa próxima pré-aula.